Era uma vez um homem chamado Jó. Era uma vez um homem chamado Jó. Eli, Eli, lama sabachthani. O megafone de Deus, o megafone de Deus. Na hora de seu grande sofrimento, na hora de sua dor maior, Jesus bradou do alto da cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Talvez esse texto seja o mais enigmático, o mais profundo, o mais misterioso, o mais inquietante, o mais desafiador de todos os textos bíblicos. Psicólogos, psiquiatras, filósofos, teólogos de todos os matizes debateram ao longo do tempo sobre o sentido e o significado dessa frase proferida por Jesus na cruz do Calvário. Mas ela sempre se lhe escapava. Mas uma coisa é certa, ela não é nem nunca foi uma declaração da falta de fé. Ela é mais a expressão dramática de uma imensa solidão, de uma terrível dor, de um brutal sofrimento. Há um consenso entre os estudiosos que um dos melhores textos sobre o problema do sofrimento é um livro escrito por C.S. Lewis, um dos grandes pensadores do século que acaba de passar. Ateu convertido ao cristianismo, passou por uma experiência dramática na sua vida, experiência que vai marcá-lo profundamente. Ele conheceu uma poetisa americana, de nome Joy Grisham, que estava estudando na Inglaterra, onde ele era professor na universidade. Apaixonaram-se, casaram-se. Lewis desenvolveu com ela um profundo e belo relacionamento amoroso, diferente de tudo que conhecera até então. Mas, tragicamente, Joy veio a morrer de câncer ainda jovem, deixando o marido inconsolável e desesperado. Foi a partir desse grande sofrimento que ele escreveu A Anatomia de uma Dor, um luto observado. A partir da sua própria história, a partir da sua própria experiência de perda, de dor, de separação, de ruptura, Lewis escreveu: enquanto isso está acontecendo, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes, diz ele. Quando você está feliz, que não tem necessidade dele, isto é, de Deus, e se volta para ele com gratidão e louvor, é recebido de braços abertos. Mas vá até ele quando estiver em desespero, vá até ele quando tudo parece ter sido em vão, e o que encontrará? Uma porta fechada e o barulho de uma tranca sendo passada 2 vezes. Depois disso, um silêncio, um grande silêncio. Você pode ir embora, porque tudo está acabado. A franqueza de Lewis nos ajuda a entender a intensidade do sofrimento e da dor,
Todo mundo atravessa circunstâncias difíceis na vida. Quando isso acontece, há duas maneiras de reagir diante delas: como sobreviventes ou como vítimas. Sobreviventes são as pessoas que, apesar das dificuldades e dos sofrimentos, mantêm a sua fé, mantêm o seu poder, mantêm a sua convicção pessoal e sabem que podem sair vitoriosos quando surgirem as provações, os problemas, as dificuldades. Vítimas são aquelas que, a partir do que sofreram, passam a se sentir impotentes, derrotados, fracos. Eles precisam aprender que Deus não nos abandona em nosso sofrimento e nos dá os recursos para nos tornarmos sobreviventes e não vítimas. Ele, isto é Deus, promete força ao cansado, vigor ao desfalecido. As pessoas mais sábias que eu conheço já sofreram muito na vida, mas também é verdade que as mais amargas também passaram por duras provações. O sofrimento, a dor, são forças poderosas que nos empurram para uma determinada direção. Elas podem nos guiar para a maturidade, para a sabedoria ou para a angústia e desespero. Não é o fato de sofrer que nos torna uma pessoa melhor ou pior, mas aquilo que nós fazemos com a nossa dor, aquilo que nós fazemos com o nosso sofrimento, em nome de Deus, isso sim é que faz a diferença. A palavra de Deus diz que Deus nos ajuda em nossas dores e em nosso sofrimento, e isso não significa que Deus irá acabar com o sofrimento humano, mas que Ele nos criou dotados de forças, de recursos para enfrentarmos todo e qualquer sofrimento. Essa é a estranha e misteriosa história de Jó. Vamos abrir novamente a primeira página dessa história. Lá, na primeira linha, está lá o registro. Era uma vez um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem justo, era um homem que temia Deus, era um homem que se desviava do mal. Era um homem piedoso, era um homem honrado. Por causa disso, tinha a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Essas eram suas virtudes, suas qualidades morais e espirituais. Mas não era apenas um portador de qualidades, também era rico, muito rico. Possuía dinheiro, muito dinheiro. Dono de uma fortuna incalculável. Isso tudo para não falarmos no patrimônio, no gado, nos animais, nos camelos, nos jumentos, nas ovelhas. Era de longe o mais rico de todo o Oriente e, além disso, gozava de uma ótima saúde. Que mais? Que mais poderia desejar ou querer um homem como esse? Mas tinha mais. Ele tinha família, uma grande família, uma bela família, uma família abençoada, uma família unida. E Jó carregava a bênção da família. Ele, a mulher e 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E por ser uma família grande e unida, viviam sempre dando festas, celebrando a vida. Jó era o âncora da família, mas não era apenas o pater familias, era também um sacerdote, o líder espiritual. Cuidava para que todos vivessem em família em comunhão uns com os outros e em comunhão com Deus. Entregava todos os dias seus filhos nas mãos de Deus, intercedia por eles.
orava por eles e com eles. Jó é tudo isso, mas não vai se tornar conhecido por nenhuma dessas virtudes. A Bíblia está cheia de nomes que escondem o segredo de muitas vidas. Assim, está lá. Seu nome era Abraão, seu nome era Isaque, seu nome era Jacó, seu nome era José, seu nome era Davi, seu nome era Moisés, seu nome era Paulo, seu nome era Maria, seu nome era Isabel, seu nome era Raquel, seu nome era Ruth, seu nome era Noemi, seu nome era Ana. Cada nome tem um significado, mas por detrás de cada nome há, na verdade, uma história de vida, há uma biografia espiritual. Assim também com Jó. Jó se tornou numa espécie de marca registrada, num selo espiritual de qualidade. Assim Jó é paciência, Jó é sofrimento, Jó é dor. Quando tinha tudo para ser feliz, uma verdadeira tragédia desaba sobre ele. Perde os bens, perde os filhos, perde os empregados, perde a saúde, só não perde a mulher, que assim mesmo se revolta contra ele e blasfema contra Deus, e não ajuda em seu marido em nada, ao contrário, quer vê-lo revoltado também. Amaldiçoa esse teu Deus, e morre. Mas Jó não perde a fé, nem se revolta contra Deus. Sua dor é tão grande que ele é chamado varão de dores, como Jesus também o é pelo profeta Isaías. É varão, mas é varão de dores. É varão de dores, mas é varão de Deus. Por isso chega também o momento supremo em que ele exclama: porventura a dor como a minha dor. Essa é a primeira e grande marca da dor. Ela chega quando menos se espera, onde menos se espera, do jeito que nunca se espera, para quem menos se espera. A dor não pede licença para entrar em nossas vidas. A dor não pede licença para entrar em nossas casas. A dor não pede licença para entrar em nossas famílias. A dor não está interessada de maneira nenhuma em encontrar as razões para se justificar. Não. Ela é como a flor. Ela simplesmente acontece. Ela simplesmente existe. Ela simplesmente é. O sofrimento, a dor têm sido e serão sempre o grande enigma da vida e da morte. Se reuníssemos todos os livros do mundo sobre o sofrimento e dor, nós poderíamos dividi-los em dois grandes grupos, duas grandes tendências. De um lado, os mais antigos, que nós poderíamos chamar de clássicos. Aqui estariam incluídos John Bunyan, Martinho Lutero, João Calvino, Agostinho e tantos outros. As marcas desses clássicos seriam a facilidade com que aceitam a dor e o sofrimento como agente útil da graça de Deus. É como se fossem bisturis de Deus. Deus sabe o que está fazendo e não nos compete questionar a ação de Deus. Nós estamos nas palmas das mãos de Deus e Ele vem escrevendo a história das nossas vidas. Não nas areias do tempo que se apagam, mas nos umbrais da eternidade que permanecem para sempre. O segundo grupo de autores e livros já são mais modernos e fazem um enorme contraste com os clássicos. Sua tese fundamental é que a quantidade ou volume de infortúnio, de dor, de sofrimento, de desgraça, de problemas existentes neste mundo não combina com o ponto de vista tradicional de um Deus que é bom, que é amoroso, que é misericordioso, que ama os seus, que cuida dos seus. Por isso descrevem de Deus, por isso descreem de Deus e contestam seu poder de controlar o mal.
Se Deus fosse bom, não haveria mal no mundo. Se Deus existisse, o mundo não seria como é. Os gritos de desespero são gritos de protesto contra Deus. Desce! Desce da cruz e creremos em Ti. Onde ficamos? Com os clássicos, com os gnósticos. Lewis criou uma frase que se tornou famosa e que dá título à mensagem. A dor é o megafone de Deus. A dor é o megafone de Deus. É uma frase mais que feliz e apropriada, porque a dor realmente grita. A dor grita, ela avisa aos berros que alguma coisa está errada, que alguma coisa não está bem. É um megafone, mas não é um megafone qualquer. É um megafone divino. E ele emite alguns sons que eu gostaria de colocar diante de nós nesta hora. Primeira nota, a dor, o sofrimento é um fenômeno universal. Jó é o grande símbolo da humanidade. E a humanidade sofre. O mundo sofre, as nações sofrem, os povos sofrem, os Estados Unidos sofrem, o Afeganistão sofre, a Rússia sofre, os judeus sofrem, os palestinos sofrem, os árabes sofrem, os ricos sofrem, os pobres sofrem, os bons sofrem, os maus sofrem. Somos a humanidade caída, somos o paraíso perdido, somos o Éden com dor. Segunda nota, a dor, o sofrimento é um fenômeno espiritual. Há uma dor física, há uma dor do corpo ferido, há uma dor do coração que sangra, há uma dor da cirurgia que agride, há uma dor do físico que reclama, mas a dor que falamos aqui é mais do que isto, é a dor da vida mesma, é a dor da existência, é a dor de viver, é a dor de existir, é a dor de ser, na expressão feliz e forte de Paul Tillich, teólogo e pastor também eminente do século passado. Um coração machucado, um coração partido por uma dor lancinante não se compara à dor de viver. Por isso, não basta só o corpo, é preciso também cuidar da alma. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas para viver é preciso coragem. A coragem de ser, que dá título a um livreto famoso que ele escreveu. Terceira nota, a dor, o sofrimento é um fenômeno pessoal. A dor tem nome, a dor tem face, a dor tem cor, a dor tem nacionalidade, a dor tem identidade, a dor tem história, a dor tem endereço. Cada pessoa que nasce na terra carrega a sua dor. E existencialmente falando, nós estamos todos no mesmo barco. Infelizmente não é o barco do amor, é o barco da dor. É a dor do pai que perde o filho, é a dor do filho que fica órfão, é a dor do casal que não mais se entende, é a dor da família que se esfacela, é a dor da fome, é a dor da sede, é a dor da miséria, é a dor do desamparo, é a dor dos sonhos que morreram, é a dor da moléstia incurável, é a dor de se sentir dor e de só se sentir dor. Como enfrentar o que o megafone divino tem a nos dizer? A primeira providência importante é parar com a mania de querer descobrir por que você está sofrendo. Helmut Tillich, pastor e teólogo alemão que enfrentou as forças diabólicas do nazismo, empreendeu logo depois do fim da guerra
uma longa viagem aos Estados Unidos e viajou por quase todo o país, falando, pregando, interpretando a realidade histórica do momento que viviam. E diz ele que percebeu logo o maior defeito entre os cristãos norte-americanos. Diz ele, eles tinham uma compreensão inadequada do sofrimento. Havia uma verdadeira obsessão em querer saber por que sofriam e o que haviam feito para suportar tamanho sofrimento e tamanha dor. Afinal de contas, de quem era a culpa? Nessa medida, somos todos amigos de Jó, babás espirituais, preocupados mais com o diagnóstico do que com a doença. O mais importante àquela altura era sair do desespero. E esse é um milagre que só Deus pode fazer. Daí, a reação de Jó fala dos amigos: vocês são como médicos que não sabem nada. Vocês são como enfermeiros que não valem nada. É quando Deus entra em cena e ao invés de responder às perguntas de Jó, e seus amigos lá estão somente lembrando todas as maravilhas da natureza, com palavras profundas, majestosas, grandiosas. Assim Deus vai recordando: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, qual é o seu lugar? O questionário é longo e ali está Jó. Jó sem lar, Jó sem família, Jó sem amigos, Jó nu, Jó cheio de úlceras, Jó todo purulento, limpando-se com caco de telhas. E de outro lado, Deus, com a sua divina pedagogia. É como se Deus dissesse: ignorantes, ignorais as coisas mínimas do universo. Como podem querer julgar a ação moral de Deus, consciência e grandeza de todas as coisas? Deus, que tem sabedoria para reger o universo, é sábio o suficiente para velar por seus filhos. Por isso, no meio da dor a mais profunda, no meio do sofrimento mais atroz, nunca perca a esperança, nunca perca a esperança. E quando a dor e o sofrimento estiverem insuportáveis, não tenha vergonha de chorar. Vá ao jardim secreto e chore. Jesus foi ao jardim secreto da oração e ali chorou. Ali foi consolado. Ali foi confortado. Ali foi alimentado. O Pai não o abandonara. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Você está ferido. Está doendo. Eu estou ferido. E está doendo. Está difícil de aguentar. Chore. Chore não a lágrima da revolta, não a lágrima da ira, não a lágrima da incredulidade, não a lágrima da raiva, não a lágrima da autocompaixão. Não. Chore a dor. Só as lágrimas que vêm da dor são verdadeiras. Só as lágrimas que são da dor são verdadeiras. Essas verdadeiras.
o Senhor recolhe nas ânforas da eternidade. Não aceite. Não aceite nunca e passivamente a insinuação que o nosso destino é sofrer. O sofrimento, a dor, não são nenhum karma, nenhuma fatalidade, nenhum destino inexorável. No meio da dor, do sofrimento, tranquilize-se, pois Deus está no controle. Você pode sentir-se rejeitado, abandonado, pode achar que chegou o seu fim. Sem fé você está e pode ficar fraco, débil, com um terrível vazio dentro de você que ameaça devorar a sua fé, a sua esperança, o seu amor. Mas tudo isso não é suficiente para tirar Deus do seu trono. Deus ainda é Deus. Deus ainda é o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Proclama Paulo em Romanos. Nós não podemos deter, interromper o curso do tempo, o ciclo da vida e da morte. Mas Deus pode, só Ele pode. Os corações feridos e partidos que sofrem em silêncio, só podem ser curados pela maravilhosa graça de Deus. A graça de Deus é o orvalho da alma.